boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Hoje, dia 10 de abril, são 12 horas e 15 minutos e nós estamos dando início ao programa Polícia e Cidadania, um programa que leva informações não só aos moradores de Lavras, mas também da região aí onde essa rádio tem o seu alcance. O programa Polícia e Cidadania tem o oferecimento da padaria A Caprichosa, Supermercados Rex, AC Parafusos, Semelk Sistemas de Segurança, Auto e Moto Escola Preferencial, Brasil.com Impressões, Pizzaria Pizza ao Quadrado, MRG Corretora de Seguros. Vamos destacar agora para os nossos ouvintes os temas que trabalharemos aqui durante o programa Polícia e Cidadania. Nós vamos comentar o assunto que está na boca do povo hoje, né? Hoje a cidade acordou e o assunto era um só: a cassação do prefeito Marcos Xerém na tarde de ontem, né? A sentença foi publicada ontem pelo juiz eleitoral de Lavras e nós vamos aqui lermos a sentença de cassação do prefeito Marcos Xerém. Vamos falar de homicídio tentado. Duas mulheres tentam matar um homem lá no bairro Vila Paraíso. Vamos falar de tráfico de drogas no bar da Sônia. Grande quantidade de drogas foi apreendida lá no bar da Sônia. Vamos falar da prisão de um traficante lá no trevo de Ribeirão Vermelho. Ele saiu aqui de Lavras, mora aqui em Lavras e foi para a boate lá no trevo, carregando drogas e bastante dinheiro no bolso. Vamos falar também sobre a prisão de um preso do regime semiaberto, né, que fica solto e vai ao presídio, vai ao presídio só assinar. E ele foi no dia 6 de abril, no sábado, levando drogas, levando crack para os colegas e acabou sendo preso. Fique conosco que você vai ficar por dentro dessa e outras notícias de interesse aí de toda a nossa comunidade. Muito bem, vamos começar com o homicídio tentado. Duas mulheres tentam matar um homem. Isso aconteceu na sexta-feira, dia 5 de abril, por volta de 5h30 da tarde, lá na rua Rufino Alves Costa, Vila Paraíso. Essa rua Rufino Alves Costa, ela é paralela, conheço essa rua, ela vai subindo ali a região da Coab, a região norte da cidade, logo depois do túnel, ela vai subindo paralelamente com a Paulo Costa Pereira. Então tem a Paulo Costa e ao lado da Paulo Costa Pereira a rua Rufino Alves, e ela vai estreitando e se torna um beco lá pra cima. Já andei nessa rua todinha, conheço tudo ali. E nesse dia, na sexta-feira à tarde, duas mulheres quase mataram um homem lá em uma casa. A briga, a confusão começou em uma casa e depois se estendeu pela rua, e essas mulheres, utilizando garrafas quebradas, o gargalo, né? O gargalo de uma garrafa quebrada se torna uma arma cortante. E elas, se valendo disso, elas quase mataram um indivíduo, um rapaz de 33 anos, que é o Carlos Renato da Silva, de 33 anos. A história foi assim, eu vou ler aqui as declarações das duas presas, que as duas moças foram presas. Elas foram autuadas em flagrante pelo crime de homicídio tentado. Então eu vou ler parte aqui do que elas disseram ao delegado lá na delegacia, quando da formalização da prisão delas. Uma delas chama Jéssica Cristina de Almeida Silva, 18 anos de idade, moradora lá de Ribeirão Vermelho. A outra é a Lígia Gonçalves de Matos. Lígia Gonçalves de Matos. Ela tem 19 anos e também moradora de Ribeirão Vermelho.
Vou ler aqui partes do que disse a Jéssica. Jéssica diz o seguinte, que a declarante é ela, que a declarante foi dormir com a Lígia lá no barraco, né, numa casa na rua Rufino, aí, que eu já disse, Rufino Alves Costa, na casa do Silton, um amigo delas. E as duas foram dormir juntas porque as duas têm um relacionamento homoafetivo. E então ela continua dizendo aqui que a declarante fez uso de cocaína, maconha e álcool lá na casa do Silton. E que a Lígia, a companheira dela, a namorada dela, a Lígia, apenas deu um tiro e bebeu pouco. Essa expressão apenas deu um tiro quer dizer, na gira aí dos bandidos, da malandragem, que ela fumou uma pedra, que ela fumou pedra de crack. Dar um tiro significa, alguns aí dizem que significa fumar pedra de crack. E bebeu um pouco. Que a vítima, o Carlos, né, o Carlos Renato, chegou lá na casa do Silton, desrespeitando as duas, colocando a mão nela. A Jéssica dizendo que ele começou a passar a mão em mim, o que irritou muito a Lígia. A Lígia, a namorada da Jéssica, então ela ficou irritada, com ciúmes, porque o cara começou a passar a mão na Jéssica, né? Então continua dizendo a Jéssica aqui que a Lígia reagiu com um chute, derrubando o Carlos Renato. Então a Lígia, com violência, chutou Carlos Renato e o jogou no chão e o pôs para fora da casa. E as duas juntaram nele e botaram ele para fora da casa e jogaram ele lá na rua. Aí as duas também saíram para a rua, ficaram jogando pedras, né? As duas jogando pedras no Carlos Renato, o Carlos Renato jogando pedra nelas. Ela vem dizendo tudo isso aqui. E que em determinado momento a Lígia quebrou 2 garrafas e passou a agredir o Carlos Renato com os gargalos das garrafas. Garrafa quebrada, gente, vira uma arma perigosíssima, aquelas pontas cortantes, super perigoso, é uma arma perigosíssima. E a Lígia passou a cortar, a atacar o Carlos Renato com essas garrafas quebradas, né? Que aí ela continua assim, que a depoente, que é ela, ao ver Carlos também agredindo a Lígia, ficou nervosa e passou a agredi-lo também. Então as duas agrediram violentamente o Carlos. Que o Carlos foi para a rua. Muito bem, vamos continuando o programa Polícia e Cidadania. Vou fazer agora a leitura da sentença que cassou o prefeito Marcos Xerém e o vice-prefeito José Aristides da Silva Tide, na tarde de ontem. Não acabei com os assuntos policiais. Vou fazer só um intervalo aqui de cidadania, depois eu volto para os assuntos policiais, tratando aqui de mais prisões de traficantes. Fique aí, não sai daí para você ficar por dentro desses assuntos. Mas eu vou fazer a leitura aqui. A sentença, gente, que cassou o prefeito ontem, no dia 9, ela é imensa, imensa, tem dezenas de folhas. É impossível a gente lê-la toda aqui. Então eu vou ler alguns trechos dela aqui, que são assim os trechos mais incisivos que motivaram o juiz a cassar. Acontece o seguinte: o prefeito está respondendo a vários processos na justiça. Ele responde a vários processos. Porque durante a campanha entenderam, né, quem fez a denúncia, a coligação Unidos por Lavras entrou com várias denúncias junto ao Ministério Público, entrou com várias ações na Justiça, pedindo a cassação do prefeito, alegando alguns fatos que configurariam aí ilícitos, né, eleitorais ou ilícitos penais, crimes eleitorais. E um dos processos teve a sentença
prolatada ontem. O primeiro processo teve a sentença prolatada ontem. E essa sentença, ela é contra os investigados. Eu vou ler aqui o termo investigados, é o que consta no processo. Os investigados são Marcos Xerém, que é o prefeito, o vice José Aristides, o senhor José Eduardo Carvalho Gomide, que é o dono do jornal Tribuna de Lavras, e o senhor Cacildo Silva Júnior, mais conhecido como Silva Júnior, que é o editor do jornal Tribuna de Lavras e que tem um blog aí muito conhecido na cidade, onde ele faz publicações aí, principalmente criticando pessoas, né? Dificilmente ele elogia alguém, mas é crítica. Mas enfim, os 4 são os réus desse processo. E eu vou ler alguns trechos aqui da sentença. Primeiro trecho que eu vou ler. O juiz vem falando um monte de coisa, tal. Aí um determinado parágrafo aqui diz assim: logo, jornais e demais veículos de comunicação não devem, escudados em distorcida visão da liberdade de imprensa, agir como adeptos, parceiros ou atores de candidaturas na campanha eleitoral, apartando-se de isenção, imparcialidade e responsabilidade ética jornalística, pois tal conduta pode desequilibrar o pleito, caracterizando o ilícito uso indevido de meio de comunicação social para os candidatos beneficiados. Ou seja, o juiz está afirmando aqui, porque o processo todo trata disso, porque o jornal Tribuna, bem como o blog do Silva Júnior, ficaram totalmente a favor da campanha do Marcos Xerém, e que estava fazendo campanha para os irmãos Xerém desde 2008, desde quando Fábio Xerém se candidatou, né, a prefeito, depois em 2010 a deputado. O Marcos Xerém ganhou para vereador em 2008 e agora para prefeito. Então o jornal Tribuna de Lavras sempre foi favorável e sempre trabalhou pela eleição deles de forma assim muito escancarada, Então o juiz está dizendo aqui que nenhum jornal, os meios de comunicação não podem assumir uma postura dessa, né? Não podem, sob pena de caracterizar aí o ilícito uso indevido do meio de comunicação. Bom, deixa eu continuar lendo aqui. Após detida análise dos autos, no caso concreto, verifica-se que, indubitavelmente, quer dizer, sem dúvida, o periódico Tribuna de Lavras e o blog Comentando Lavras foram utilizados como instrumentos de propaganda eleitoral positiva a favor do candidato Marcos Xerém e de propaganda eleitoral negativa do candidato da coligação investigante Silas Costa Pereira, travando tais veículos de comunicação social abusivas campanhas políticas, uma favorável ao candidato Marcos Xerém e respectivo grupo político e familiar, e a outra negativa em desfavor do candidato Silas Costa Pereira, ou aos que explicitamente os apoiaram, gerando tais graves fatos e condutas dos investigados, o desequilíbrio na disputa eleitoral municipal de Lavras em 2012. De início, cumpre destacar que o grupo político da família Xerém é composto pelos irmãos deputado Luiz Fábio Xerém e pelo vereador candidato a prefeito Marcos Xerém, ferrenhos inimigos políticos e opositores a Jussara Menicucci, então prefeita municipal de Lavras até 2012, e ao seu respectivo grupo político, entre os quais, por óbvio, Silas Costa Pereira, que atuou na administração municipal da prefeitura de Lavras e foi o candidato apoiado por Jussara Menicucci. Do início do ano de 2012 até a véspera das escolhas dos candidatos para as eleições lavrenses de 2012,
através das convenções partidárias realizadas no final de junho de 2012, se verifica que o jornal Tribuna de Lavras e o blog de Cacildo Silva Júnior se dedicaram com matérias exclusivamente negativas e pejorativas a denegrir de forma sistemática a imagem da então prefeita Jussara Minicucci, a fim de inculcar no eleitorado a imagem negativa da mesma e transferir essa imagem negativa, né, ao futuro candidato que Jussara Minicucci viesse a apoiar, ao mesmo tempo em que enalteciam e glorificavam com matérias positivas, repletas de elogios, as pessoas de Marcos Xerém e do deputado Luiz Fábio Xerém, a fim de inculcar no eleitorado a imagem positiva do grupo político Xerém. Após a realização das convenções partidárias, foram escolhidos o candidato apoiado pela então prefeita Silas Costa Pereira e o candidato do grupo Xerém, o então vereador Marcos Xerém. Já a partir da véspera das convenções partidárias, quando os candidatos majoritários já estavam praticamente pré-definidos, o jornal Tribuna de Lavras e o blog de Cacildo Silva Júnior passaram a ostensivamente travar uma cruzada política em prol de Marcos Xerém, buscando elegê-lo a qualquer custo e, para tanto, demonizando a imagem de Silas Costa Pereira. Em flagrante e inequívoco abuso de poder econômico e dos meios de comunicação social. Passo a destacar e analisar os principais conteúdos relevantes nos autos. Aqui o juiz, a sentença dele é muito grande, como eu falei, ele vem citando aqui várias edições do jornal Tribuna de Lavras, desde o início do ano passado. Ele vem citando edição número tal, eles falaram isso, e vem citando, são muitas páginas. Aí eu vou pular aqui mais para o final da sentença. Em tal editorial, que é o Tribuna de Lavras, o investigado José Eduardo Carvalho Gomide, que é o dono do jornal, demonstra mais uma vez que confunde liberdade de imprensa com suposta liberdade para alugar ou vender a linha editorial de seu jornal para o grupo político que mais vantagens lhe oferecer. Falseando é falar falsidades, né, mentiras, falseando e distorcendo a verdade em favor do grupo contratante, a fim de prejudicar os políticos adversários e induzir em erro o eleitorado. Práticas nas quais o investigado José Eduardo Carvalho Gomide se mostrou useiro e vezeiro nessa campanha eleitoral. Assim, se depreende como foram extremamente nocivas para o candidato Silas Costa Pereira e determinantes para o desequilíbrio entre os candidatos, maculando o resultado das eleições. As campanhas negativas e caluniosas realizadas pelo investigado Cacildo Silva Júnior em seu blog e em sua coluna no jornal Tribuna de Lavras, em especial o episódio da falsa lista do mensalão, a seguir resumido. Como já explanado, na análise dos conteúdos dos jornais, o investigado Cacildo Silva Júnior publicou em seu blog, em 15 de setembro de 2012, matéria falsa e caluniosa, imputando ao candidato Silas Costa Pereira envolvimento no escândalo do mensalão. Os ouvintes lembram, né, do caso do mensalão lá em Brasília, que o Silva Júnior tentou fazer uma ligação do Silas com o mensalão, falando que o Silas participou do mensalão lá de Brasília, aquele negócio todo lá, né? O candidato Silas Costa Pereira ingressou com a representação, pleiteando o direito de resposta e tal. Isso aí ocorreu durante o ano passado, né? E a justiça proibiu o Silva Júnior de publicar essa matéria e proibiu o jornal Tribuna de publicar. O jornal Tribuna de Lavras, cujo diretor proprietário é o investigado José Eduardo Carvalho Gomide, ingressou com mandado
de segurança perante o Tribunal Regional Eleitoral, pleiteando o direito de publicar no periódico impresso tal matéria falsa e caluniosa, tendo sido sua pretensão prontamente rechaçada através da decisão proferida, tal. Então, o dono do jornal Tribuna entrou com um mandado de segurança, né, uma ação lá no tribunal, querendo publicar a matéria do Silva Júnior, a matéria falsa lá, falando que o Silas fazia parte do mensalão, né? O tribunal não aceitou. A decisão do tribunal aqui foi contrária e não deixou o jornal Tribuna publicar isso. Bom, aí continua o juiz aqui. No sustento financeiro do jornal Tribuna de Lavras, mantido pelo grupo empresarial, familiar e político Xerém, o conjunto probatório demonstra cristalinamente que o jornal Tribuna de Lavras e, por consequência, os investigados José Eduardo Carvalho Gomide e Cacildo Silva Júnior obtiveram proveitos econômicos perenes sustentados pelo grupo empresarial, familiar e político Xerém. O jornal Tribuna de Lavras e o blog Comentando Lavras, capitaneados pelos investigados José Eduardo Carvalho Gomide e Cacildo Silva Júnior, tiveram linhas editoriais torpes, concatenadas para favorecer Marcos Xerém e prejudicar o candidato adversário Silas Costa Pereira. De maneira orquestrada, implacável, maliciosa e calculada, os investigados promoveram o linchamento moral de Silas Costa Pereira em prol dos interesses de Marcos Xerém. Logo, os investigados Cacildo Silva Júnior e José Eduardo Carvalho Gomide, através do jornal Tribuna de Lavras e do blog Comentando Lavras, foram em 2012 useiros e vezeiros em omitir fatos desfavoráveis ao grupo Xerém e a distorcer e falsear fatos de acordo com a conveniência de tal grupo, a fim de desqualificar e prejudicar o candidato Silas Costa Pereira, perseguido incansavelmente pelos investigados. A existência do grupo político, familiar e empresarial Xerém, bem como o conluio e a dependência econômica do jornal Tribuna de Lavras a tal grupo, também restou indubitavelmente comprovado. Tanto assim é que a convicção da impunidade, os investigados José Eduardo Carvalho Gomide e Cacildo Silva Júnior foram, no início de 2013, agraciados pelos irmãos Xerém. Marcos Xerém nomeou a filha do primeiro, nomeou a filha do José Eduardo, dono do jornal Tribuna. O prefeito Marcos Xerém nomeou a filha do José Eduardo e a esposa do segundo, que é a esposa do Silva Júnior, para cargos comissionados e bem remunerados na Prefeitura Municipal de Lavras, conforme os atos oficiais, número de folhas tais. Cacildo Silva Júnior, inclusive, foi nomeado para cargo comissionado no gabinete do deputado estadual Luiz Fábio Xerém. Isso já foi noticiado, né, que o deputado Fábio Xerém deu emprego lá em Belo Horizonte, lá na Assembleia, para o Cacildo Silva Júnior e para alguns vereadores aqui de Lavras, né? Isso já foi noticiado aí. Bom, estou concluindo aqui a sentença do juiz. Tais fatos ocorridos no ano de 2013 não são meras coincidências e robustecem a convicção de que o grupo Xerém, altamente capitalizado, é o financiador do blog Comentando Lavras e do jornal Tribuna de Lavras. Tais fatos ocorridos no ano de 2013 não são meras coincidências. Acabei de ler. Portanto, como profundamente demonstrado ao longo desta sentença, o jornal Tribuna de Lavras e o blog Comentando Lavras desrespeitaram os limites da liberdade de imprensa, apartando-se da ética e da isenção jornalística através de omissões dolosas e divulgação de informações parciais, falsas e distorcidas, inclusive a respeito de decisões da Justiça Eleitoral, tornando as informações publicadas flagrantemente distantes do caráter informativo
esperado de meios de comunicação social isentos e idôneos. Assim, meios de comunicação social foram utilizados de forma deliberada e com sucesso pelos investigados como instrumentos para manipulação do eleitorado, em benefício da campanha eleitoral do investigado Marcos Xerém e em prejuízo do candidato adversário Silas Costa Pereira. Enfim, as condutas ilícitas dos investigados desequilibraram o pleito eleitoral municipal lavrense de 2012, culminando na obtenção de maior número de votos pelo candidato Marcos Xerém e pelo seu vice José Aristides da Silva, caracterizando o abuso do poder econômico e o uso indevido de meio de comunicação social para os candidatos beneficiados. Ante todo o exposto, julgo procedente a presente ação de investigação judicial eleitoral para cassar os diplomas de Marcos Xerém e José Aristides da Silva e para condená-los, juntamente com José Eduardo Carvalho Gomide e Cacildo Silva Júnior, nas penas de inelegibilidade por 8 anos, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar número 64 de 90. Isso aqui são partes da sentença que eu li. A sentença é muito grande, como eu disse. Ela está no Face, está em alguns blogs na íntegra. Eu vou publicá-la agora à tarde na íntegra, né? Totalmente, lá no meu blog também. Quem quiser acessar, ler a sentença inteirinha, ela é muito grande, mas se tiver com tempo, só sentar na frente do computador, você consegue lê-la por inteiro. Eu vou colocá-la no meu blog agora à tarde. O blog é delegadocidadão.blogspot.com.br. Então eu li partes da sentença. O prefeito então foi cassado. Obviamente ele vai recorrer, né? Ele vai recorrer ao tribunal. Então ele vai permanecer no cargo por mais algum tempo até uma decisão aí de afastamento total da prefeitura. Então a população tem que aguardar aí o desenrolar agora do recurso que o prefeito vai impetrar junto ao tribunal.